Olá, alunos. Como eu falei hoje em sala de aula, então, o nosso período lá ficou curto devido a essas provas, então está acontecendo justamente na aula com vocês. Nós não iríamos ter mais uma aula de revisão antes da prova, então estou gravando um vídeo que eu vou fazer as correções do que eu passei hoje na sala de aula, que são a transformação para notação científica e também algumas operações aí com notação científica e também produto notável. Então, está aqui um breve resumo do que vai cair na nossa prova. A notação científica, então, é você fazer a representação lá de um número e também as operações. As 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Tem também os produtos notáveis e também as propriedades da potenciação. Então, eu já vou iniciar aqui fazendo a correção daquela atividade que foi passada em sala de aula, e ali tem mais um exercício sobre produtos notáveis. E propriedades da potenciação, só vou relembrá-los as propriedades que existem. Então a atividade é essa aqui que eu passei hoje no quadro. Deixa eu só abrir aqui essa. Então é o seguinte, ó, transforma os números abaixo em notação científica. Então eu vou levar lá para o quadro, que lá fica mais fácil a correção. E olha só, o pessoal que está no ano passado sabe que eu não tenho uma mesa digitalizadora, eu escrevo no mouse mesmo. Então fica um pouquinho torto aí o número, mas dá para entender. Então aqui no número 1, transformar esses números em notação científica. Só para lembrar que o número, para ele estar em notação científica, ele tem aquele coeficiente ali que é chamado também de mantissa. A gente pode representar ele pela letra A. Ele vai multiplicar uma potência de 10, e esse 10 está sempre elevado a um número inteiro, 10 elevado a n. E lembrar que esse A aqui ele tem que estar naquele intervalo. Ele tem que ser maior ou igual a 1, e tem que também ser menor que 10. Então tem que manter esse intervalo aí para que o número esteja em notação científica. Então aqui na letra A, eu só vou ter que mover essa vírgula até aqui, ó, entre o 8 e o 3. Que aí eu vou ficar com 8,35. E aí nós vamos ter aqui a potência de 10. E basta aqui para mim saber qual é o expoente que está aqui, basta eu contar de onde a vírgula andou até onde ela vai chegar. Então aqui ó, andou uma casa, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Ela parou aqui. Então, eu vou ter aqui um expoente 6. Só me atentar que o número ali é um número decimal. Então, esse expoente vai ser 6 negativo. Então, a resposta da letra A, 8,35, vezes 10 elevado a menos 6. Então, repare que o número aqui ficou no intervalo lá. Ele ficou maior que 1, ou igual a 1, pode ser 1 também, e menor que 10. Vamos aqui então na letra B. Na letra B, o número é 487 milhões. Mesma coisa, eu vou ter que escrever esse número aqui naquele intervalo lá maior ou igual a 1, menor que 10. Então, nesse caso, eu vou ter que deixar a vírgula aqui, ó, entre o 4 e o 8. E quando o número está sem vírgula, que é esse caso aqui, cuidado com esse pontinho, ele só está separando aí as classes lá de milhar, milhão, bilhão, só separa isso. Então, o pontinho não é vírgula, então a vírgula nesse número está aqui, sempre no final do número. Quando ela não aparece, ela está ali. Então, ela vai se deslocar daqui até aqui. Então vai ficar 4,87. E aí nós vamos ter aqui a potência de 10. E aí nós vamos contar aqui 3 casas, 6 casas, 7 e 8. E esse 8 ele vai ser positivo, que o número aqui ele não é decimal. Então vai ficar 4,87 vezes 10 elevado a 8. Até expliquei hoje para quem não estava na sala de aula. Quando vocês fizerem a avaliação no formulário, vocês vão ter que escrever lá geralmente uma potência. Que notação científica precisa de potência, as operações lá, o resultado vai ser em notação científica. E como que você faz para escrever a potência? Como que você vai colocar esse número elevado aqui? Ó? Você vai simplesmente, ó, se eu quisesse escrever esse número aqui no teclado, ficaria assim então, ó, 4,87 vezes 10, eu falei que esse vezes você pode colocar o pontinho ou pode colocar o X. Fica a critério. Eu gosto de colocar o pontinho, então vai ficar 4,87 vezes 10. E como que eu faço para fazer aquele 8 ali? É só usar o circunflexo. Ó. Se digita o circunflexo e aperta o 8. Então esses resultados aqui são iguais. Ó.
Então eu estou dando essa dica por quê? Porque eu sei que lá vocês vão ter que digitar alguns valores que vão envolver potência. E lá você não vai conseguir escrever o expoente 8 ali igual está aqui em cima. Então você só usar... Quando sempre que você quiser informar que o número ali é um expoente, você utiliza o circunflexo. Aqui então a mesma coisa. Se eu quisesse representar aqui o da letra A, ficaria 8,35 vezes 10, vamos abrir aqui, e aí você utiliza o circunflexo. E aqui o número é negativo, então eu vou colocar menos 6. Então assim a gente representa uma potência aí na escrita, quando não é possível deixar esse número ali sobrescrito. Então fica essa dica aí que com certeza vai ter algumas respostas lá que vai estar na forma de potência. Aqui então, na próxima, letra C, o número está negativo. Não tem problema, gente. Você vai fazer o número em notação científica e no final você vai colocar o negativo nele. Então até esquece que ele está negativo. Imagina que ele está positivo. Então aqui a vírgula vai ter que se deslocar até aqui, ó, entre o 4 e o 5. Então a vírgula vai ficar, aqui vai ficar 4,5. E aí você vai, vezes 10, né? Vai contar da onde a vírgula estava até onde ela parou. Contar aqui as casas, ó, 1, 2, 3, 4. Então o expoente aqui será 4, porém negativo. E a resposta que eu falei, acabou de fazer, aí você coloca a resposta negativa. Então isso vai ser menos 4,5 vezes 10 elevado a menos 4. Então se aqui na letra A fosse negativo o valor, aqui ficaria negativo. Se na letra B fosse negativo o valor, aqui ficaria negativo. Então o processo ali é o mesmo, você só vai colocar o resultado. Se ele for negativo, você vai colocar ele negativo. Deixa eu só voltar aqui para colocar a resposta. Então aqui ficou menos 4. E a letra D e última também está negativo, então esquece que ele está negativo por enquanto. Vamos apenas mover aqui a vírgula, então ela está aqui no final, eu vou movê-la até aqui. Vai ficar 9,71. E isso vai ficar vezes 10. E a vírgula andou 3 casas, 6 casas, 7, 8. 8 casas. Esse 8 ele é positivo, então o 8 aqui, então, o expoente ele é positivo, o número não é um número decimal, ele é apenas um número negativo, que agora no resultado que eu vou deixar esse número negativo. Então está aí corrigida a nossa atividade número 1. Vamos corrigir então a 2. A 2 então é para resolver as operações aí e deixar o resultado em notação científica. Então eu vou pegar aqui um por um, questão por questão. Então vamos pegar aqui, eu vou pegar somente a letra, vou pegar tudo aqui. O texto e a letra A apenas, depois eu vou corrigindo as demais. No ano passado, então, eu utilizei muito esse quadro virtual aqui, né? Então o 2 vai ficar assim. Na letra A, então, nós temos que multiplicar 3,25 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 5,2 vezes 10 elevado a menos 15. Pessoal, não precisa igualar aqui os expoentes quando você está efetuando multiplicação ou divisão. Nós só vamos igualar expoentes quando for adição e subtração. Então aqui basta eu multiplicar aqui os coeficientes, ou seja, vou multiplicar 3,25 por 5,2. Vamos fazer aqui no cantinho. 3,25 vezes 5,2. Então aqui 2 vezes 5 são 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E 2 vezes 3, 6. Multiplica agora o 5. 5 vezes 5 são 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Vai 1. E 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. E vamos somar isso aqui agora. Então aqui é 0. Aqui vai dar 10, sobe 1. 6 mais 1, 7. 7, 2, 9.
aqui 6 e aqui 1. E agora vamos colocar as nossas casas decimais, né? Então nós temos aqui ó, uma casa, duas casas, três casas. Então esse número vai ter que ter 3 casas decimais. Então ele vai ficar aqui então a vírgula, 16,900. Lembra que eu falei que esses zeros não precisa utilizá-los. Então aqui a resposta vai ficar então 16, ficaria 16,900. Mas eu não preciso desses zeros. Ah, professor, se eu deixar o zero está errado? Não. Eu vou aceitar como certo, mas não há necessidade deles aí. Então vamos retirá-los. Então vai ficar 16,9 vezes 10. Ah, e o que a gente faz agora com essa potência de 10? Aqui entra as propriedades das potências de mesma base. Então eu vou multiplicar aqui 10 elevado a menos 8 vezes o 10 elevado a menos 15. Então, quando nós estamos multiplicando potências de mesma base, nós devemos manter a base e somar os expoentes. Então, eu vou somar isso aqui, ó. Menos 8 mais menos 15. E se eu somar dois números que têm sinais iguais, eu vou somar e manter o sinal. Então, vai dar menos 23. Então, aqui vai ficar 10 elevado a menos 23. Então, aqui, menos 23. Note que o resultado não está em notação científica. Por quê? Porque aqui está maior que 10. Então, o que eu vou ter que fazer com essa vírgula? Andar uma casinha aqui para a esquerda. Então, a resposta aqui, simplificando, vai ficar 1,69. E o que nós vamos fazer com o expoente ali? Para a esquerda, aumenta o expoente. E aumentar o número negativo é deixar ele mais próximo do zero. Então aqui, cuidado que não é 24, então vai ficar menos 22. Então se eu estou querendo aumentar esse expoente, uma unidade, eu tenho que deixar ele lá mais próximo do zero. Então vai ficar menos 22. Aqui então é a resposta final. Então a letra A, 1,69 vezes 10 elevado a menos 22. Vamos para a letra B. Ai, o que é trabalhar no meu computador? Muito melhor. Bom, aqui nós temos então um caso de divisão. Os números até aqui não está em notação científica porque está menor que 1. Mas nós precisamos fazer essas operações aí e deixar o resultado em notação científica. Então, parecido ali com a multiplicação, a divisão, nós vamos dividir os coeficientes. Então eu vou dividir 8,4 por 0,8 e aplicar a propriedade das divisão de potência de mesma base aí nas potências de 10. Então vamos dividir esses valores ali. 8,4, vou fazer aqui no cantinho. Eu tenho que dividir 8,4 por 0,8. Então os números são decimais, porém eles já têm a mesma quantia de casas decimais. Aqui eu tenho uma casa decimal, que é o 4, e aqui eu tenho uma casa decimal, que é o 8. Então as casas decimais já são iguais, então eu não preciso igualar as casas decimais. O que eu vou fazer? Esquecer a vírgula. Então eu vou ignorar a vírgula aqui. Então vai ficar 84 dividido por 8. E fazendo a divisão aqui, 8 vezes 1, 8. 8 tirou 8, nada. Desce 4. Esse 4 não dá para dividir pelo 8. Nós temos que colocar um 0 aqui e 0, aqui. E agora sim, 8 vezes 5 é 40. 40 menos 40, nada. Então a resposta da divisão ali dá 10,5. Então vai ficar 10,5 vezes 10. Aí o que eu falei, aqui nós vamos utilizar a propriedade da divisão de potência de mesma base.
onde devemos manter a base e subtrair os expoentes. Então cuidado, que tem até um número negativo aqui, ó, para não fazer errado. Ó. Então vou até colocar o valor aqui embaixo, fazer a operação aqui embaixo. Ó. Eu tenho que dividir, então, o 10 elevado a 17ª potência por 10 elevado a 6ª potência ali negativa. Então, pela propriedade, eu tenho que repetir a base e subtrair os expoentes. Então, eu vou pegar o 17 e vou subtrair o menos 6. Isso aqui nós sabemos que não pode acontecer. Eu deixar dois sinais se eu não colocar aqui um símbolo associativo, que seria um parênteses, um colchetes. Então, eu tenho que vir aqui e colocar um parênteses. Então, cuidado, esse menos é da propriedade, e esse menos aqui é porque o expoente está negativo. Então, a propriedade da divisão é fazer a subtração. Eu vou subtrair, só que eu estou subtraindo um expoente negativo. Então, quando eu eliminar esse parênteses aí, eu vou ter que somar o valor. Então, vai ficar assim, ó, 17, que para eliminar esse parênteses aqui, o menos com menos vai virar mais. Então, pensa aqui no expoente. Então, vai ficar assim. 17 mais 6. E 17 mais 6, então esse mais ele veio aqui, ó, dessa regra de sinal aqui, os sinais aqui são iguais. Então ficou positivo. E aí 17 mais 6 vai dar 23. Então, meu expoente aqui vai ser o número 23. Coincidiu, né? Só que ele é negativo, então na verdade ele está oposto. E, novamente, vamos ter que andar com a vírgula para a esquerda. Por quê? Esse número aqui está maior que 10. Está 10,5. Então, para deixá-lo em notação científica, eu tenho que voltar a vírgula para a esquerda uma casa. Então, vai ficar 1,05. Professor, você falou que pode tirar o zero. Só pode tirar zero no final aqui, ou se ele estivesse do lado de cá, sem algarismo nenhum aqui inteiro. Então, cuidado que esse zero aqui não pode ser retirado, só pode se estivesse aqui no final. Então, vai ficar realmente 1,05 vezes 10. Agora, eu estou do lado positivo, então, para aumentar o expoente 23, realmente ele vai para 24. Eu vou aumentar ele uma unidade. Então, essa é a resposta final. 1,05 vezes 10 elevado a 24. Então, aumentei esse expoente aqui, por ele ser positivo, realmente ele fica normal. E vamos para a letra C. Só apagar aqui embaixo. Por isso eu estou copiando de uma a uma, porque eu preciso de um espaço ali para poder resolver. É só tirar esse. Então, vamos copiar aqui a letra C. Sempre que eu copio, ele não vai onde eu quero, sempre ele fica no meio da página, por isso que eu diminuo o zoom. Então, vou fugir um pouquinho aqui, mas não tem problema, porque eu tenho bastante espaço aqui para baixo, para o lado. Então, vamos fazer a nossa letra C. Na letra C, então, note que eu tenho uma adição desses dois valores. Perdão. Então, é 8,6 vezes 10 elevado a 9, mais 6,38 vezes 10 elevado a 12. Então eu só posso, gente, cuidado que a adição e subtração nós só podemos fazer se os expoentes forem os mesmos. Então eu vou ter que escolher um número e deixar esses expoentes iguais. E lembrar daquela regrinha que nós estamos vendo ali. Se a vírgula ela tem que se deslocar para a esquerda, nós vamos aumentar o expoente. Nossa, ficou horrível escrever aqui, né? Nós vamos aumentar o expoente. E se por acaso ela for para a direita, nós vamos diminuir. Isso aqui eu até pedi para vocês anotarem lá na sala. Porque isso aqui a gente utiliza muito, né? Então vamos utilizar essa ideia ali para poder igualar os expoentes e aí eu posso fazer a operação. Professor, eu tenho que deixar esse aqui igual a 12, esse aqui igual a 9. Eu mostrei na sala de aula que você vai deixar o número que você quiser aí para você fazer a operação, desde que eles sejam iguais. E no final, claro, você vai ter que deixar em notação científica, então você vai ter que ver qual é o expoente que tem que ficar.
Eu sempre, como gosto de inventar moda, eu quero que os dois sejam 10. Eu vou ter que mexer nos dois. Então eu quero que aqui fique o expoente 10 e aqui também 10. Até mesmo para trabalhar com essas duas mudanças ali. Para esse expoente aqui ser 10, a minha vírgula vai ter que andar uma casa aqui para a esquerda. Ela tem que ficar aqui. Então, vou ficar aqui com 0,86 vezes 10 elevado a 10. Então, andei a vírgula uma casa para a esquerda, aumentei o meu expoente para 10. E aqui, eu vou ter que andar para a direita. E se eu quero que ele seja 10, eu vou ter que andar duas casas. Então, se a vírgula andar daqui até aqui, eu vou ficar com o número 638. Então, vai ficar mais 638 vezes 10 elevado a 10. Então, eu diminuí aqui esse expoente 2 unidades, porque a vírgula se deslocou aqui duas casas, ela parou aqui. E agora os expoentes estão iguais. Eu tenho o expoente 10 e 10, então eu posso somar esses dois valores, que é uma soma que dá para fazer de cabeça, né? 638 mais 0,86 vai dar 638,86. E aí, o que a gente faz aqui com a potência de 10? Somente repete aqui a princípio. Então, eu vou só repetir aqui 10 elevado a 10. Se já tivesse na notação científica, já teria acabado. Só que note que esse número aqui está muito maior que 10, está 638. Então, essa vírgula eu vou ter que direcioná-la de novo aqui para o lado esquerdo. Ela vai ter que ficar aqui. Ó. Então, eu vou ficar aí com 6,3886 vezes 10, ela andou duas casas para a minha esquerda. Então eu tenho que aumentar esse expoente duas casas, então ele vai voltar a ser 12. E aqui então acabou. Então a letra C, a resposta está aí, 6,3886 vezes 10 elevado a 12. Vamos lá para a próxima, que é uma subtração. Ele está querendo corrigir aqui, porque tem uma série de coisas que não, esse ponto aqui, então ele não enxerga que é uma multiplicação, né? Então ele está falando que esse ponto deveria estar colado ali, porque não pode ter espaço ali. Infelizmente o Word é mais para texto, né? Não para cálculo. Vamos na nossa última letra aqui, letra D. Então já fizemos aí a, B, C e a D. O que eu falei, ó, sempre quando eu colo aqui, ele vem lá para o meio da folha. Então vamos fazer a última aqui embaixo. A letra D nós temos aí uma subtração. Então 47,7 vezes 10 elevado a 15 menos 33,4 vezes 10 elevado a 12. Novamente os expoentes são diferentes. Então nós vamos ter que igualá-los. De novo eu quero ter trabalho aqui, porque o ideal é mexer num expoente só, né? Porque você só mexe em um número. Mas eu estou querendo ter trabalho justamente para mostrar como que fica mudando aí o expoente. Então eu quero inicialmente que esse expoente, os dois sejam 14. Ah, eu gostei do 14 e quero que os dois expoentes sejam 14. Então eu vou deixar esse aqui como sendo 14 e esse aqui também. Para ele ser 14, eu vou ter que diminuir uma unidade. E diminuir a unidade, minha vírgula tem que vir para cá. Ó. Então ela vai andar uma casinha para a direita. Ou seja, eu vou ficar com 477. E aí eu vou ficar vezes 10 elevado a 14. E agora, esse valor aqui, eu vou ter que agora andar com a vírgula para a minha esquerda, para me aumentar aqui. E duas casas para a esquerda. E se eu andar duas casas, ó, a vírgula vai sair daqui e vai parar aqui. E não existe o número vírgula 334, então eu vou ter que colocar um zero aqui. Vai ficar 0,334. E aí eu fico com o meu expoente sendo o número 14. Por quê? Andei duas casas para a esquerda, aumento o expoente duas casas. E agora então, finalmente eu posso fazer então finalmente não, eu posso então fazer a minha subtração. Então eu vou subir 477 menos 0,334. Cuidado com o número decimal, então atenção aí na hora de fazer essa subtração. Lembra que a vírgula está aqui,
para poder alinhar as vírgulas ali. Então o 0,334 vai ficar aqui na hora de fazer a subtração. E aqui o que eu tenho que fazer? Preencher com zeros aqui para eu poder conseguir fazer a minha subtração. E agora eu pegar emprestado. Então aqui passa a ser 6, aqui 9 e aqui 10. E aí vamos lá, 10 tira 4 são 6, 9 tira 3 também é 6, 9 tira 3 também 6, gente, eu não programei isso, tá? Deu sozinho. Nossa, mais um 6. 6 tira 0 é 6, esse valor eu inventei de última hora. E aqui então é só descer o 7 e o 4. Então após fazer a subtração, nós vamos ficar com esse número aí. 476,666. E vamos manter aqui o vezes 10 elevado à 14ª potência. E claro, ele está em notação científica? Não. Então a vírgula vai ter que se deslocar até aqui. Ó. Então vamos fazer isso aí. Estou vendo que eu lembro de alguns macetes aqui para não ficar precisando escrever. Então eu vou deixar o número aqui, vou apagar essa vírgula e vou colocá-lo aqui. Então agora eu fiquei naquele intervalo, maior que 1 e menor que 10. E aqui o que eu tenho que fazer com esse expoente? Dê uma pausa aí, dê uma pausa e me responda. Eu tenho que ir para 16 ou ele tem que ir para 12? Voltando então, claro que ele tem que ir para 16, porque para a esquerda eu tenho que aumentar esse expoente. Então aqui vai ficar sendo 16. E aí então está corrigido nossas operações aí com notação científica. Atividade essa que eu passei no quadro hoje. Claro que o tempo foi muito curto devido à prova lá, ela estendeu um pouco até quase a metade da terceira aula. Então eu só passei a atividade no quadro e não deu tempo de corrigir. Mas está feita a correção então. E vamos falar um pouquinho agora sobre produto notável. Então, produto notável são 3 tipos que a gente estuda aí no 9º ano, 8º para 9º ano. O primeiro aqui, deixa eu levar lá para o quadro, que eu posso levar os 3 de vez. Os 3 não, os 4. Vou abrir uma folha. Não, vou fazer aqui do lado, tem muito espaço aqui. Vou gastar folha não. O papel tá caro. Se bem que aqui o nosso papel é online, né? Papel digital. Vamos lá então. Produtos notáveis. Aqui nós temos uma soma. Então nós temos aqui o quadrado da soma de 2 termos. O que eu tenho que fazer? Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Eu não vou anotar isso aí porque vocês têm anotado no caderno. Eu pedi para que anotassem mais no início do ano. Então, vou ter que resolver da seguinte forma que eu falei. Eu falei que ia trazer todas, mas eu estou vendo que vai ficar muito junto. Eu vou pegar aqui um a um mesmo. E não adianta, eu colo aqui, mas ele está lá no meio da página. Sempre quando eu colo, ele fica aqui exatamente no meio da página. Acho que essa área aqui seria uma área de impressão. Então, se eu quisesse imprimir aqui, só ia sair o que está ali no... Eu nunca fiz o teste, mas eu acho que se eu quisesse imprimir, só vai sair o que está na folha. O que está fora aqui não ia sair. Mas, como eu não vou imprimir isso, posso usar aqui ó, tudo que está aqui. Ó, acabou não vindo o que eu queria. Não é esse aqui, não. É esse aqui. Então, vamos fazer o que eu falei. Quadrado do primeiro termo, lembrando que os termos eles são separados por mais e menos. Então, esse aqui é o primeiro termo e esse aqui é o meu segundo termo. Então, nem vou resolver direto, vou fazer igual exatamente o que eu falei ali. Ó. Quadrado do primeiro termo. Eu vou pegar o primeiro termo e vou elevá-lo ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo, 3x, vezes o segundo termo, 2y ao quadrado, mais o quadrado do segundo termo. Então eu vou ter o 2y ao quadrado
ao quadrado. Porque o segundo termo é 2y ao quadrado. E o final é o quadrado do segundo termo. Então, quadrado de 2y ao quadrado. Resolvendo o que for possível aqui, 3 ao quadrado é 9, 3 vezes 3, x ao quadrado, próprio x ao quadrado. Aqui nós temos um produto, então eu posso multiplicar aqui os números. 2 vezes 3 são 6, e 6 vezes 2 são 12. As letras vão ficar só apenas se multiplicando, então vai ficar x, y ao quadrado. E aqui, parte final, mais o quadrado do segundo termo. Então eu vou fazer o quadrado dos dois valores aqui, do 2 e do y ao quadrado. O do 2 é só resolver 2 ao quadrado, que é 4. O do y, gente, eu vou repetir o y, e devemos aqui, ó, é uma potência de potência. Então eu tenho que multiplicar 2 por 2, que dá 4. E aqui então está resolvida a nossa letra A. Este é o valor da letra A, então. Nove x ao quadrado mais 2xy mais 4y à quarta. Vamos pegar a letra B. De novo, eu vou diminuir, porque quando eu colar ele vai aparecer no meio da tela. Bom, aqui é um segundo produto notável, que é o quadrado da diferença de dois termos. De novo, os termos são separados por mais e menos. Então, este aqui é o primeiro termo e este é o segundo termo. Como resolver? Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, eu vou fazer exatamente o que eu acabei de falar. Então, eu vou fazer o quadrado do primeiro termo. Vai ficar 5x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que é 7, mais o quadrado do segundo termo. Então, 7 ao quadrado. E resolvendo tudo aqui agora, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, é 25. O x aqui ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Multiplica-se esses três valores aqui, vai ficar negativo. Então, 2 vezes 5, 10, e 10 vezes 7 vai dar 70. Só tem uma letra x aqui que vai ficar aqui, então. E a parte final, mais o quadrado do segundo termo, mais 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. Vai ficar mais 49. Resolvido, então, o nosso segundo produto notável. A única diferença então, desses dois, repara que esse sinal aqui, que eu já comentei lá em sala. Aqui o terceiro, gente, ele é igual ao primeiro. Só coloquei mais um desses para reforçar, até quando eu tenho ali duas letras. Ó. Então aqui nós temos, então, de novo o quadrado da soma de dois termos. Então, como resolve? O quadrado do primeiro termo vai ser 12 ao quadrado. Então aqui, por ser mais aqui, vai ser mais 2 vezes o primeiro termo, que é 12, vezes o segundo termo, que é 3ab, mais o quadrado do segundo termo. Então eu vou ter 3ab ao quadrado. Pessoal, então lembra que eu falei que eu gravei isso aqui desde a época que eu estudava, desde a minha 7ª série, que era o 8º ano. Eu lembro do meu professor falando isso até hoje, eu lembro tanto do timbre da voz dele, como que era a voz dele. E de tanto eu ouvir ele, eu acabei gravando isso aqui muito fácil. Então eu vou fazer aqui o quadrado do primeiro termo, 12 ao quadrado. Se você não sabe, você vai multiplicar em um cantinho, mas 12 vezes 12 vai dar 144. Multiplica-se os termos do meio. Eu posso fazer 2 vezes 12, que é 24, e 24 vezes 3.
Ou posso fazer 3 vezes 2, 6, 6 vezes 12, que dá a mesma coisa. Então, multiplicando aqui 2 vezes 12 vai dar 24. E 24 vezes 3 vai dar 72. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então aqui mais 72. O AB vai se repetir aqui. Então 12 vezes 2, 24. 24 vezes 3, 72. Ou 3 vezes 12 também dá 36. Vezes 2, 72. Aí multiplique da forma que você preferir. E atenção aqui agora nesse último termo. Então é mais o quadrado do segundo termo. Então aqui vai ficar positivo. Eu vou pegar o 3 e elevar ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. E cuidado com as letras. Vocês têm mania de deixar aqui, por exemplo, assim só. Colocar o expoente somente no B. Mas não, o expoente também tem que ficar aqui no A. Porque toda letra sozinha ela tem o 1 aqui. Ó. Então eu vou fazer 1 vezes 2, que é 2. E aqui também 1 vezes 2, que é 2. Então o A tem que ficar ao quadrado e o B também. E, como já mostrei na sala de aula, se eu tivesse ali 5 letras, todas as letras ali, se o expoente for 1, é claro, todas as letras teriam o expoente 2. Então aqui terminou os produtos notáveis. Ah, não, tem um último produto notável aqui. Já está quase acabando. Nossa, vai não, copiar. De novo, tem que ficar diminuindo aqui, né? Já falei que quando eu colo, ele coloca aqui no meio da folha. Então esse aqui é o produto notável mais fácil e repare que esse ano nós precisávamos saber esse produto notável para poder fazer aquela racionalização de denominadores, que ele é o produto da soma. Então nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos. E esse é o mais fácil de todos. É só fazer o quadrado do primeiro termo. Então eu vou pegar ali 13y ao quadrado menos o quadrado do segundo termo. Então repare que eu escolho qualquer parêntese e nomeio aí primeiro termo e segundo termo. De novo, os termos são separados por mais e menos. Então escolha só um dos parênteses e faça isso. Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. E é só resolver isso e acabou. Então aqui nós temos 13 ao quadrado, 13 vezes 13. Se não sabe de cabeça, a arma lá efetua, mas 13 vezes 13 vai dar 169. E o y aqui ao quadrado é o próprio y ao quadrado. Menos 14 ao quadrado. 14 vezes 14, 196. E x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Então já acabou. É só fazer isso, então, quando o produto é o produto da soma pela diferença. É só fazer o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Está resolvido, então, em nossa atividade e revisão de avaliação. Alguma dica aqui? Não. Ah, tá. Vou só falar um pouquinho, que eu acho que a avaliação de vocês tem uma questão lá de VOF. Como fica nosso VOF lá na nossa prova? Os alunos, talvez, que estão no ano passado, e lembram como que fica. Por exemplo, se eu estivesse fazendo um VOF, nós teríamos um espaço aqui para você colocar o VOF, né? Por exemplo, aqui, 6 mais 2 igual a 8. E um outro campinho aqui, 6 menos 3 igual a menos 3. Então, se você tivesse que colocar VOF aqui, o primeiro seria colocar verdadeiro, e o segundo aqui nós sabemos que é falso, né? 6 menos 3 é 3 positivo. Só que você não tem essa opção lá no formulário para poder responder o VOF dessa forma. Como que é feito lá no formulário, então? Não tem essa opção aqui, mas ele é feito em coluna. Então nós vamos ter ali ou a operação ou por escrito lá uma propriedade, e aí vamos ter o seguinte aqui, ó. Vamos ter um campinho aqui para verdadeiro. E um outro campo para falso. Mas escrever com o mouse aqui poderia ter escrito ali também na... Mas tá, terminei.
Então, como que funciona o verdadeiro ou falso quando a gente está trabalhando com formulário, quando a prova é online? Vou deixar os dois valores aqui. Quando a gente trabalha com verdadeiro ou falso, nós temos aqui ó, um campinho aqui, igual aquele campinho que vocês vão marcar alternativas lá quando é uma questão objetiva. E aí é o seguinte, se o que está na primeira linha aqui for verdadeiro, você vai clicar com o mouse aqui. E quando você clica, automaticamente ela fica acesa, fica toda acesa. E aí, supondo que você clicou nessa, mas realmente isso aqui você olhou e está errado, você quer clicar do lado de cá. Ele só aceita, gente, um campo desse marcado por linha. Então não tem como você marcar as duas opções, verdadeiro e falso. Porque quando você clica aqui, automaticamente aqui fica em branco. Então acontece isso. Ó. Vamos supor, você clicou aqui, aqui fica em branco. Então, por linha, você só consegue selecionar uma dessas bolinhas. Aqui na segunda opção, então vou voltar aqui porque na verdade ela é verdadeira a primeira. Então você vai marcaria, opa, vaguei muito. Então ela ficaria aqui verdadeira. A segunda linha aqui nós vimos que é falso. Então você tem que ir lá com o mouse e clicar então nessa coluna aqui de falso. E a mesma coisa, se você quiser mudar depois para cá, quando você clica aqui, esse valor ali, a marcação que você fez ele some, ele fica em branco de novo, aí fica marcado aqui. Mas claro, então vamos deixar o correto aqui, é assim. Então o verdadeiro F lá na nossa prova funciona assim, verdadeiro ou falso. Então se tivesse mais uma linha aqui, por exemplo, 2 elevado ao cubo é igual a 6. Isso é verdadeiro ou é falso? Você vai analisar. Ah, isso é falso. 2 ao cubo, na verdade, é 8. Então você vai clicar aqui. E quando você clica, igual eu falei, você não precisa pintar igual eu estou pintando aqui, não. Quando você clica lá, ela já marca toda aquela bolinha. Aí, se tivesse mais uma aqui, até envolvendo a propriedade da potenciação. Vamos colocar aqui. Se tivesse 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado à sétima potência. E aqui, como resposta, eu vou ter 10 elevado à décima potência. Então, isso é verdadeiro ou isso é falso? Lembrando que essa coluna aqui é a coluna do verdadeiro e essa aqui é do falso. Isso aqui é verdadeiro, né? Pela propriedade, multiplicação de potência na mesma base, repetimos a base e somamos expoentes. 7, 3 é 10. Então, por ser verdadeiro, eu vou marcar essa coluna aqui. Assim, então, funciona o nosso V ou F aí na nossa avaliação. Espero ter ajudado aí na nossa revisão. Dê mais uma lida lá nas atividades que foram feitas de propriedade da potenciação para vocês estudarem para a prova. E espero que esse vídeo vai ajudar aí no auxílio para a nossa prova na sexta-feira. Até mais então, tchau, tchau. Fique com Deus.